Olá, a nossa conversa hoje é com o deputado federal Rodrigo Coelho. O Rodrigo Coelho que já foi vice-prefeito, já foi vereador e hoje está em Brasília. A gente começava, vou permitir, deputado, começar falando assim um pouco mais do quem é o Rodrigo Coelho, por que você decidiu ir para Brasília, e como é que está sendo essa questão de adaptação a Brasília, saindo de Joinville, já alcançando outro patamar dentro da carreira política. Gaioso, um prazer revê-lo, né, quem nos assiste, um prazer enorme conversar com vocês. Sou Rodrigo Coelho, né, filho de Rosemarie Coelho, João Norberto Coelho Neto, nasci em Joinville, dia 29 de junho de 1980, então fiz agora 40 anos. E a política está no sangue, na verdade, né? Quando eu nasci, meu pai já era vereador pelo MDB, logo depois foi deputado estadual, então acabei ingressando depois na UFSC para cursar o Direito, me formei em 2001, voltei para Joinville e comecei a trabalhar no nosso escritório de advocacia na área previdenciária. E eu tinha a intenção de, pela proximidade com o senador saudoso Luiz Henrique, de entrar na política. E isso tinha a intenção de fazer isso em 2008, como candidato a vereador, mas por questão do escritório, não ter a possibilidade de me licenciar, até por ser incompatível as atividades, eu adiei esse sonho para 2012. Né? Em 2012 nós íamos a vereador pelo PDT, acabou tendo um convite para compor como vice do então candidato Uru Deller. Resumindo a história, a gente teve sucesso nas eleições e no mandato de vice-prefeito acumulei também a função de presidente da Fundação Cultural, onde tivemos a chance de reabrir vários museus da cidade, criar a orquestra municipal, as feiras que existem até hoje, muitas delas, né, a própria Casa da Cultura, que tinha 500 alunos, passamos para quase 1.500. E em seguida fui para o PSB, partido que estou até hoje, pode conversar por essa situação que está com o partido, e concorrendo a vereador em 2016. Não fui à reeleição com o prefeito Udo, fui a vereador, e lá eu tenho a postura de independência. Né, e logo chegou no primeiro mês de mandato de 2017 o aumento da COSIP. E a gente tinha prometido, pela formação, pelo meu perfil, de não ter chance de aumento da carga tributária no Brasil. Então, tivemos a postura contrária na época, bem como na questão de ISS, na questão dos aplicativos, que o prefeito queria dificultar a vinda do Uber para cá, de outros aplicativos. E, resumindo a história, fomos a deputado em 2018, deputado federal, e focando muito a campanha aqui em Joinville e região, né, tendo um vácuo aí pela candidatura do Mauro a governador, né, o Dr. Xuxo não tinha sido candidato, né, o Tebaldi já estava um pouco doente, e conseguimos na coligação do PSB com outros partidos eleger 2, aí fiz 28 mil votos em Joinville, fui o segundo mais votado, e lá em Brasília estamos adotando uma postura de apoio, né, ao governo Bolsonaro, e isso que acabou dando um conflito com o meu partido, o PSB. Né? Mas dentro do espírito de resgatar a importância, o protagonismo de Joinville, trazendo recursos para cá, mas em especial lutando pelas reformas, que o Brasil tanto precisa e há tanto tempo está esperando. Já fizemos a reforma da Previdência, agora vem a tributária, né? E o enxugamento do Estado, o ensino da máquina pública, o incentivo às PPPs, são bandeiras que a gente defende nesse mandato como federal lá em Brasília. Deputado, por que você e tantos políticos assim, chegam em um determinado momento e decidem querer ser prefeito? E, no teu caso, tem essa dificuldade do partido. Queria que você explicasse um pouco melhor essa situação. Perfeito. Como joinvilense, né, eu tive a chance de ser vice-prefeito, vereador, né, agora como deputado, com a chance de trazer vários recursos para a cidade. É natural, né, na política, a gente a um certo degrau e tem essa vontade, né? Mas confesso que nessa eleição, né, até por estar gostando muito do mandato em Brasília, esse anseio pela candidatura veio de baixo para cima, as pessoas pedindo para que saísse candidato, né, talvez pelo reconhecimento do trabalho que a gente vem prestando e pelo desgaste da atual gestão, né, pelo candidato do atual prefeito. E talvez até pela falta de opções, não que não tenha candidatos bons, tem vários pré-candidatos muito bons colocados aí em Joinville. E nossa vontade na política, né,
é sempre querer fazer o bem, colaborar com a cidade, procurar dar o melhor para as pessoas, dar voz a quem não tem voz, facilitar a vida de quem quer empreender. Então é com esse objetivo que a gente entra na política. E como prefeito, você tem, como se fala na linguagem popular, a caneta na mão, né? Porque o legislativo você propõe, né? Eu tive a chance de ser vice, assumi 8 vezes como prefeito interino, tive um certo espaço na Fundação Cultural, mas não é diferente de ser um prefeito, né? O executivo, né? Ou um governador, um presidente. Então essa é a razão. Mas antes disso, acho que de um projeto pessoal, uma candidatura a prefeito envolve um grupo e envolve a vontade das pessoas em quererem, né, que haja uma candidatura de uma pessoa que né, pensa diferente do atual conjuntura que está o município e que vê a cidade não só feia, mas também travada, né, e com dificuldade em conseguir o mínimo de recursos de relacionamento com o governo do estado e o próprio governo federal. Deputado, no primeiro governo desse atual grupo que está comandando a prefeitura, você participou, você foi vice-prefeito. E hoje tem uma posição crítica. Essa posição, você caiu para essa posição crítica. Porque o que não está andando, o que lhe incomoda mais? Isso é até mais tranquilo eu falar pelo fato de ter sido vice e ter conhecido, né? Que na época, né, então o senador Henrique convidou o prefeito, o candidato Tudo a ser postulante à prefeitura. A gente vinha de uma gestão do PT, do governo Carlito, uma gestão desgastada, difícil, né? Que teve dificuldade muito grande. E a gente, o prefeito Tudo, né, uma certa idade, eu jovem, na época, 32 anos, acho que compôs uma dupla que deu certo, né, e com o perfil de dar um choque de gestão na cidade. Mas a gente, eu no dia a dia observei que o prefeito ele tem dificuldade em relacionar, a política não se faz com o fígado, e o senador ensinava, né, que não se faz com o fígado, muito menos com o retrovisor. Política é relacionamento, você pode não gostar do deputado, pode não gostar do governador, mas você tem que, a certo ponto, né, relacionamento republicano, impor as vontades e a necessidade da maior cidade do estado. E Joinville, na verdade, o prefeito não tinha e não queria relacionamento em Brasília, com o governo do estado, ficou um ano sem falar com o governador Colombo, por exemplo, e tendo a chance de contrair vários empréstimos que poderiam ser usados para fazer a obra da Ponte Joinville, a obra da Nacar, por exemplo, da Anêmonas, pontes que foram prometidas em campanha que não saíram do papel. E outras coisas mais básicas, que é um relacionamento com a Câmara de Vereadores, que virou um relacionamento apenas do cartório de homologação, e isso, né, me motivou mais a ter uma postura sempre de respeito. Eu nunca tive nenhuma intriga pessoal com o prefeito, isso quero deixar bem claro. Pessoalmente tenho um respeito muito grande pela pessoa, Udo Deller, pela história, pela sua empresa, né, mas como político, como gestor, como prefeito, deixou muito a desejar, ficou muito aquém do que, não só eu, mas o que o Joinville esperava. É só ver as pesquisas e ver a rejeição que ele está tendo, que transfere isso para o seu candidato. Deputado, numa análise dos principais pontos aí da prefeitura, saúde e educação são pontos que a propaganda oficial do governo destaca como positivos. O que você acha? Avançou, sem dúvida alguma, né? É impossível que em 8 anos não tenha sido feito algo nesse sentido, né? Mas a gente observa ainda filas de várias especialidades, pessoas aguardando, né? A gente observa aí na educação mais de 6 mil crianças na fila aguardando vagas no CEIS, mais de 6 mil crianças. Chega no metade do ano, tem um recesso, né? Os pais não sabem onde deixar as crianças, são poucos dos CEIS que têm plantão, no final do ano mais ainda, né? Isso tem que ter um plantão. Seria muito fácil de resolver isso, ainda mais num momento de crise como esse, comprando vagas nas creches particulares, mas num valor correspondente, né, ao correto, ao necessário, ao justo, e não pagando um valor muito aquém, que deixa a qualidade de ensino baixa, né? E a gente observou aí momentos que no CEIS, crianças comendo sardinhas, por exemplo, né, enlatadas, sendo que é algo que não tem cabimento algum, né? Então, houve alguns avanços, sem dúvida, mas a educação em Joinville em especial, né, ela tem um histórico de qualidade, não é de hoje, vem do professor Silvio lá atrás, né, que Joinville recebe prêmios Brasil afora,
Mas eu acho que Joinville deve ter uma linkagem em educação em especial, não só de tempo integral, mas voltada para o mercado de trabalho, voltada para o mundo digital que vivemos hoje, porque foi distribuído tablets para os alunos, por exemplo, mas muitos, né, usam o tablet para tirar foto ou para jogar jogos, né, eletrônicos ou videogame, porque não tem utilidade prática, didática nenhuma, até porque os professores não foram capacitados para usar, né, essa ferramenta e muitos não têm acesso, né, à internet. Então são detalhes assim que fazem uma grande diferença. Isso mostrou agora nessa pandemia, em que as aulas, para quem acompanha as aulas à distância da educação infantil, mostra o total despreparo que estava, né, o município de Joinville para esse avanço tecnológico que está aí dominando a todos e que, infelizmente, né, a educação deixa muito a desejar. Na área cultural, você já foi presidente da Fundação Cultural. Falou-se naquele primeiro governo num avanço em relação ao que estava acontecendo no governo do PT, mas hoje é muito criticado. O que aconteceu? No primeiro momento que a gente saiu do governo, né, o prefeito mandou um projeto para a Câmara para acabar com a Fundação Cultural. Assim como acabou com a Fundação 25 de Julho, que para mim foi o maior crime feito na história recente de Joinville. Acabar com uma fundação com 50 anos de história, que presta um serviço fantástico à maior população rural do estado, que é a população rural de Joinville. São mais de 25 mil famílias que sobrevivem do trabalho rural, não só de plantações, mas também de turismo rural, de pesca e pague e assim por diante, criação de tilápias, por exemplo, que a fundação foi pioneira na época, o saudoso Brisque, que trouxe, né, essas inovações, e de apoio ao agricultor. Mas a Fundação Cultural, ela foi extinta e virou anexo da Secretaria Turística, da antiga Promotur, juntou as duas, colocando pessoas que não têm perfil algum, né, apenas ocupando cargos de indicação dos vereadores. Então, o SINDEC não saiu do papel, agora tem o auxílio emergencial cultural. O Joinville corre um risco muito sério, Gaioso, eu faço aqui o alerta, né, nesse dia de hoje, de não chegar na ponta para os agentes culturais, esse auxílio que foi aprovado no Congresso Nacional, de perder esses 3,5 milhões que vem para Joinville, porque eles não estão conseguindo, porque travou-se numa pessoa só todas as licitações, todos os contratos da prefeitura, que não dá o respaldo, a velocidade necessária, né, para que isso chegue na ponta, que é algo emergencial, como o próprio nome diz. Então começou por aí, né, o Museu da Bicicleta, que a gente reabriu em 2 meses de gestão em 2013, né, o senador que estava lá presente, me lembro do dia, 9 de março de 2013, lá o Walter Busso, coordenador do museu, um acervo fantástico, mais de 15 mil itens. Assim que acabou a gestão, na Fundação Cultural, em 2017, o prefeito fechou o Museu da Bicicleta, que era o museu mais visitado na cidade, mais do que o Museu da Imigração, inclusive, pelo apelo, né, que tinha o Museu da Bicicleta. Então foram situações assim que foram se somando. Né? A última emenda em vida do senador Luiz Henrique, que a gente fez para o Centro de Eventos, para climatizar, foi devolvida, foram quase 4 milhões de reais. Então são situações assim que deixaram a gente triste, né, e que o município e os agentes culturais sentem, né, e a ausência, né, e Joinville que tem uma forte vocação cultural, é conhecida mundialmente pelo Bolshoi, pelo Festival de Dança, e o prefeito virou as costas para essas duas entidades, que é o Bolshoi e o Festival de Dança, por intriga pessoal. Então acho que na política não se faz assim, e temos que resgatar, né, esse forte vínculo cultural e turístico, até pelo potencial que temos, que é enorme. Outro ponto também que quem é crítico ao atual governo destaca bastante é a questão da mobilidade urbana. Não houve avanço, ou houve? Zero, né? Pelo contrário. Qual foi a grande obra da gestão Udo em mobilidade urbana? Foi aquela pintando faixa lá na Otto Cardéfio, né? Que é uma vergonha, né, para a cidade. Aquela obra custa no máximo 30 milhões de reais. Eu me dispus a dar 10 milhões de reais de emenda, né? O Darcy também daria, certamente. Né? Agora contraiu um empréstimo de 100 milhões do Banco do Brasil, mais 60 da Caixa Econômica, para obras eleitoreiras em alguns locais, para atender a demanda dos vereadores, para agora ir à reeleição e ter o respaldo, né, desses candidatos que vão pedir voto para o 15. Então é lamentável que isso tenha acontecido no último ano de gestão, né, de mandato, né, com obras aí que estão não só dificultando, né, o acesso das pessoas, o dia a dia, né, e Joinville, na verdade, uma das primeiras coisas que eu faria como prefeito Gaioso. Primeira coisa, fazer um mutirão de zeladoria da cidade, tapar buraco e um geral nas praças, equipamentos públicos da cidade. Isso e 24 horas por dia. Tem que trabalhar 24 horas por dia. Assim como acontece em São Paulo, que você conhece muito bem.
Não fazer obras durante o meio-dia, ou 7 da manhã, ou 6 da tarde, que trava toda a cidade. Então, isso em 2, 3 meses você consegue dar uma outra visual à cidade, que hoje era conhecida como a Cidade das Flores, mas que hoje não é. Itajaí está dando um banho na gente. Chega em Itajaí, que era uma cidade, até pouco tempo atrás, relativamente feia, né? Não tinha um aspecto muito bacana, em especial na região próxima ao mercado público, ao porto lá, e hoje está linda, né? Lá tem uma Rua das Palmeiras, uma Rua das Flores, que chega lá perto da Marina, e que Joinville é uma pena que deixou isso a desejar. Joinville, à parte, né? Você agora está com essa missão lá em Brasília, mas teve esse problema com o partido. O que você acha que vai acontecer? Como é que foi exatamente essa mudança de posição em relação ao partido, ou o partido que mudou em relação ao governo? Perfeito, é importante deixar claro isso aí. Na época que a gente foi convidado, em 2014, Eduardo Campos esteve, né, em Joinville, esteve em Florianópolis, convidando o então deputado Paulinho Bornhausen, né, e todos estranhavam, né, a família Bornhausen, uma história liberal, no partido PFL, e para um partido que tem o nome socialista no meio. Mas o Eduardo Campos, na época, eu via, assim como vários, com potencial de aglutinar forças, né, e que procurou, dizendo o seguinte: no momento de dificuldade no Brasil, as pessoas de bem se reúnem. Então, certamente, há muito mais coisas que nos unem do que nos desunem, do que nos diferenciam. E foi com esse perfil que ele foi filiando várias pessoas, não só Paulinho Bornhausen aqui no estado, como veio o prefeito Balneário Camboriú, Fabrício, prefeito Blumenau, hoje Mário, ou então prefeito Chapecó, Luciano Buligon, e várias outras pessoas, Brasil afora, como hoje a ministra Tereza Cristina foi do PSB, Heráclito Fortes, Bezerra Coelho e tantos outros. Só que quando faleceu o Eduardo Câmara, naquela tragédia, em agosto de 2014, infelizmente o partido ficou sem rumo, ele perdeu o norte, ele perdeu, né, toda a orientação que tinha, e o partido, apesar de Siqueira, que assumiu a presença do partido, ter sido na época secretário-geral do partido com o Eduardo Campos e ter convivido bastante com ele, tinha, logo em seguida do falecimento, uma postura muito diferente da do Eduardo. Uma postura muito autoritária, uma postura, eu digo até defasada com relação ao que deve se pensar o Brasil nesse momento de desafios, de reformas, que deu, infelizmente, ao partido uma inclinação muito forte à esquerda, que espantou várias pessoas, tanto que no Estado, né, o partido se evaporou, quase não existiu mais. Houve daí uma intervenção do Diretório Nacional, do Diretório Estadual, da qual fazia parte, mas o que culminou mesmo de todo o atrito foi a votação da reforma da Previdência, em que eu, até pode ser advogado na área, sabendo da necessidade de se reformar a Previdência, fiz 6 emendas na época ao texto, foram 5 aprovadas, então eu não tinha razão para votar contra a reforma da Previdência. Então eu sempre ponderei isso ao partido desde o início, e dos 32 deputados do partido, eu não fui o único, foram 11 deputados que votaram a favor do texto. O partido resolveu fazer uma reunião da executiva e punir a gente com 12 meses de suspensão, tirando de todos os cargos partidários e das comissões da Câmara. Eu fazia parte de 11 comissões da Câmara dos deputados. Então foi uma punição totalmente desproporcional ao que a gente fez, que tu não fez nada de errado, tu não vendeu o voto, não trocou por apoio por cargo e assim por diante. Pelo contrário, foi voto por convicção. A gente entrou com ação na Justiça, infelizmente o TSE não julgou o processo a tempo, corre ainda, né? E o partido depois resolveu em janeiro reduzir a pena para 12 meses, porque viu que realmente era viu que a pena que nos foi dada era desproporcional. Houve uma tentativa de reconciliação, mas eu tenho uma relação muito boa com a bancada do partido, não tenho nada contrário a ninguém, mas houve uma questão pessoal do Siqueira, do presidente do partido, que dificultou o nosso relacionamento. E para concorrer a qualquer cargo político, você tem que estar afiliado a algum partido. Eu tinha o prazo até 4 de abril, esse prazo passou, hoje, então, o que me resta, né, é a reconciliação com o PSB para ter um partido para poder concorrer, né, a prefeito de Joinville. Então, o que me deixa, eu sempre deixo claro isso, não tenho nada o que esconder de ninguém, é o risco de uma intervenção, né, já que o PSB costuma fazer isso, já fez algumas vezes, e esse é um constrangimento, né, não só para mim, mas para Joinville, né, maior estado de estado, para os parceiros nominata e partidos que virão uma coligação, chegar numa convenção dia 16 de setembro, por exemplo, e vir uma intervenção da Nacional, dizendo que o partido tem que apoiar o candidato do PDT, que é uma coligação que o PSB está fazendo a nível nacional.
Então isso seria de uma violência sem tamanho, apesar de ter a chance de reverter judicialmente, mas eu espero esgotar o diálogo o máximo possível agora no mês de agosto e ter uma definição até o dia 31. E se por acaso não houver acerto nenhum, aí você provavelmente desistiria da postulação, mas você pensa em algum futuro partido, alguma coisa? Recebi vários convites, confesso que só não recebi convites do PT e do PSOL, né? Mas os demais partidos todos nos convidaram praticamente. Conversei, só que eu não avancei a conversa com nenhum deles, pelo fato de que, né, não ia criar uma expectativa nem para eles nem para mim, ainda mais com a candidatura a prefeito envolvida, sem ter a questão solucionada no âmbito do TSE nessa questão com o PSB, até porque corri o risco, como aconteceu, de não ter a resposta, né, a liberação. Então eu não avancei a conversa com nenhum deles, houve, né, avanço, uma afinidade um pouco maior com um ou outro partido, mas certamente eu não iria, né, para um MDB, já que eu hoje, pela postura adotada, sou oposição ao governo municipal. Então eu não posso antecipar hoje para qual partido iria, até porque hoje meu foco, né, é tentar reconstruir a reconciliação com o PSB. Agora, voltando a Brasília, deputado, como é que é o seu relacionamento com o governo Bolsonaro? Eu apoio o governo Bolsonaro, né? Ele teve no início, né, um atrito com a imprensa, com o próprio Congresso, com a STF. Tinha uma ala ideológica do governo que eu acho que dificultava, né, o seu dia a dia, que é o caso, por exemplo, do ministro Weintraub, da Educação, né, que criava caso quase que diariamente na internet, né, e isso não acrescentava em nada no dia a dia do trabalho. Eu era crítico a isso, acho que esse não é o papel de um ministro, acho que essa discussão ideológica deve ser feita no âmbito do parlamento. Eu por exemplo, sou fã do ministro Tarcísio, da Infraestrutura, da ministra Tereza Cristina, da Agricultura, que falam pouco e fazem muito, né? O próprio ministro Pazuello, agora da Saúde, né, o ministro tem um perfil de querer resolver o problema, não ficar dando entrevista, ficar lá 4 horas dando, né, satisfação para... Acho que não é o papel, tem que resolver o problema, tem que chegar na ponta o remédio sedativo, tem que chegar o respirador, tem que montar leitos de UTI, tem que estar preparado para a vacina agora. Estou muito confiante de que saia até dezembro. O Brasil fez um acordo fantástico com o laboratório AstraZeneca, com a Universidade de Oxford, e trazer essa vacina para cá, importando inclusive transferência de tecnologia para depois fabricar aqui na Fiocruz as doses necessárias para imunizar toda a população brasileira. Então esse é o perfil que eu adoto a favor das reformas, em especial a pauta econômica, incentiva as PPPs, ou seja, concessão, que eu acho que em falta isso. A gente falou aqui mal falei mal do governo Carlito, mas a grande obra do governo Carlito, no final do mandato dele, foi a concessão da Expoville. Se não tivesse sido feito aquilo, a Expoville teria caído o teto, né, e não teria chance de receber vários eventos como recebeu. E por incrível que pareça, o prefeito Udo, ele é contrário às PPPs. Porque eu deixei pronto, praticamente encaminhado, a PPP lá da Antártica, né, lá da estação ferroviária, que teria uma choperia na frente, para ter a chance de pessoas receberem, e do próprio Centro de Eventos da Arena também. E por fim do Mirante, que hoje você sobe o Mirante, você não tem nem uma água para tomar, né? Quer tomar um suco, quer ver o pôr do sol, não consegue. Então, uma empresa que ganhasse a licitação iria manter lá a iluminação, iria manter a segurança e assim por diante. Essa é a tendência, né? O governo tem que focar nas áreas mais estratégicas, ademais pode conceder iniciativa privada. E o prefeito, tudo isso está oficial, porque eu fiz um ofício perguntando se teria alguma PPP, quando iniciou o mandato de deputado federal, para trazer do governo federal para cá, porque Blumenau lançou o maior pacote de PPPs de um município no país. E o prefeito respondeu que não teria nenhum projeto realmente de PPP para os próximos 2 anos, ou seja, desses 8 anos, não teve nenhum e não terá até o final do mandato. Nenhum projeto PPP, por incrível que pareça, o que é lamentável, inclusive na cultura é preciso ser feito isso, no turismo, em tantas outras áreas. Deputado, quando a gente tem uma experiência desse tipo de cobertura, e quando um deputado chega em Brasília, ele tende a ocupar um espaço em determinado setor, determinados temas. Você já está lá já no seu 2º ano, né? E o que você está achando? Em que setores você acha que dá para atuar melhor? E você está satisfeito com o seu desempenho? Quem tem que dizer, né, se está satisfeito ou não, são as pessoas, né, a população, né, e a gente recebe um retorno bacana pelas redes sociais, pelo contato agora um pouco limitado, mas as visitas que a gente faz
aos municípios e nos bairros de Joinville. Mas eu me identifiquei, claro, inicialmente, assim, que cheguei lá com a reforma da Previdência, por ser advogado na área, por ter livre escrito nessa área, por ser pós-graduado. Participei ativamente da comissão da reforma, que tomou o semestre todinho de 2019. Na segunda etapa de 2019, eu participei da comissão das PPPs, novo marco legal das PPPs, que é uma bandeira que eu defendo muito. Participei da comissão da reforma tributária na Câmara, depois houve uma unificação dos textos, não dos textos, né, que são dois textos que estão tramitando, da PEC 45 na Câmara e da PEC 110 no Senado, que são muito parecidas, mas tinham duas comissões. Chegou-se a um acordo no Congresso de ter só uma comissão para analisar os temas, que é o que estou focado agora. Né? Tem que simplificar, mas a reforma que veio o texto por enquanto, ele vai atingir fortemente a área de serviços. Joinville, né, que sempre teve uma vocação industrial, ano passado foi o primeiro ano que o serviço passou a ocupação, não só na economia, arrecadação, mas também no de pessoas empregadas. E é a tendência no Brasil os serviços, né, tomarem conta. E vai aumentar de cerca de 4% para 12% a alíquota. Então, né, a gente não pode, no momento de dificuldade, de crise, permitir que haja um aumento, sendo que a promessa do governo foi não ter nenhum aumento da carga tributária. Então, nós temos que ter esse cuidado, dessa análise, né, necessária para que seja feita uma reforma, sem dúvida alguma, mas que não haja nenhum aumento da carga tributária. Então, essa discussão é importante, até porque a discussão agora está um pouco limitada, como há essa pandemia, as discussões são de modo virtual, grande parte, né, e se perde muito da profundidade que deveria ter o cuidado com o tema. Mas o Congresso está analisando, né, com bastante cautela para que não haja nenhum aumento e as pessoas sejam surpreendidas, como aconteceu, por exemplo, com o pedágio agora. A gente recebeu a notícia essa semana que o pedágio, né, a Artérias resolveu pedir um aumento, a NTT foi lá e ratificou um aumento de R$ 2,90 para R$ 3,70, ou seja, de 44%, né, sendo que as pessoas perderam emprego, ninguém teve aumento salarial e, felizmente, o ministro TCU cancelou, a bancada está unida com relação a isso, vamos ao ministro da Infraestrutura, vamos ao presidente, para que não haja esse aumento, né, do pedágio. Quem vai pagar vai ser todos nós que circulamos e vai ser repassado isso para o produto, para que os caminhoneiros vão pagar e todas as pessoas que transitam pela BR-101. Voltando um pouco aqui para a nossa terra, deputado, o que você está achando dessa movimentação em torno aí do impeachment do governador Moisés? E se você pudesse arriscar, ou se não quiser comentar também, enfim, se você fosse deputado, como é que você acha que você votaria? Sem dúvida, eu votaria sim pelo impeachment, lamentavelmente. Por que eu digo isso? Porque ele foi eleito, né, por milhões e milhões, né, foi uma votação expressiva. Claro que, né, a maior parte foi no voto linkado ao 17, ao governo, ao presidente Bolsonaro, candidato na época. Mas sobre ele caiu uma grande expectativa, uma grande, né, responsabilidade que infelizmente não correspondeu pelo fato e por erro, por equívoco dele. Eu tive a chance de conversar com o governador umas 3 vezes. Confesso que eu não tive uma má impressão da pessoa dele, mas o entorno, né, dele mostrou que não estava bem intencionado, né, e que ele se isolou, tanto que pouquíssimas pessoas tinham acesso ao celular dele, né, ele não despachava do centro administrativo, só ficava trancado no Palácio da Agronômica. A gente vinha de um governo Amin, governo Luiz Henrique, governo Colombo, em que tinha uma agenda intensa, né? De manhã estava em Joinville, à tarde em Chapecó, dormia em Lages, final de semana participava dos eventos na cidade, e o governador ele não saía do Palácio da Agronômica, fazia algumas festas, inclusive, aos finais de semana, que eram filmadas e para todos ficarem cientes, infelizmente, da não preocupação dele, falo em especial de Joinville, que tinha um cargo lá, né, simbólico praticamente, e que teve a visita, acho que dele, 1 ou 2 vezes da cidade. Então, realmente, ele pecou nisso. A questão jurídica, né, isso quem vai dizer é o judiciário, que foi equivocada realmente o aumento dado, mas o impeachment é uma grande questão política, né, e vamos dizer assim, o conjunto da obra, ao longo dos meses, em especial o comportamento dele na pandemia, mas agora com respiradores, os 33 milhões de reais, né, e no momento que o Estado estar unido, de mãos dadas, vão ter que focar no impeachment para tirar o governador, né, e talvez até a chapa junto, né, com a vice, com o secretário de administração, e ter uma nova eleição, direta ou indireta,
que não é algo, né, a população não está hoje, né, tem que voltar às urnas para eleger um novo governador, mas realmente o apoio popular dele hoje é praticamente zero, né, o que vai fazer da primeira vez na história o Estado de Santa Catarina ter um governador, né, impeachmentado, o que é triste, né, mas é necessário, infelizmente, pelo que ele fez. Deputado, participando ou não da eleição, nós estamos de frente aí nos próximos meses de uma mudança. O que você espera para esse próximo governo? Que Joinville, quem ganhar a eleição, deve trazer para nós que estamos aqui? Perfeito. Joinville, maior estado do estado, cidade mais rica, né, tem que voltar a ser conectada com o mundo, como fazia o senador José Henrique, que era chamado de caixeiro viajante, né, levando o nome de Joinville Brasil e mundo afora. Infelizmente, Joinville perdeu a importância e o protagonismo que tinha, não só em Brasília, mas no Brasil e no mundo. Tem potencial enorme com a mudança da vocação industrial para a questão de economia digital, uma cidade humana, uma cidade inteligente, mas tem que focar, né, primeira coisa, em facilitar, estender tapete vermelho para quem quer montar o seu próprio negócio na cidade. É inadmissível que um dos maiores empreendedores do Brasil tenha que ir para a Câmara de Vereadores ou ir para o Ministério Público, ou ir para a imprensa, para conseguir o alvará, uma licença ambiental. Né? Isso é inadmissível. Tem que ter um poupa-tempo, né, um empreenda fácil, algo nesse sentido que facilite a vida de quem quer montar o seu próprio negócio. Então são situações como essa que dificultam. Então o diálogo é muito importante, não pode o prefeito se enclausurar, ficar com 2 ou 3 pessoas que ele converse e não interagir com os deputados federais, deputados estaduais, governo do estado, governo federal e assim por diante. Então a Joinville do diálogo, a Joinville das flores, né, a Joinville, a Manchester catarinense, isso que nos orgulha a todos, tem que voltar. Então o slogan seria Joinville forte de novo. Muito obrigado, deputado Rodrigo Coelho. E aqui o Gaúso quer saber para levar para você. Até a próxima.